Radiciação. Radiciação é a operação inversa à potenciação, ou seja, é a potência de expoente fracionário. Por exemplo, eu tenho aqui uma raiz. Este aqui é o sinal de radical. Este aqui dentro é o radicando. O P significa o expoente do radicando. E o índice é esse N, que está aqui junto ao sinal de radical. Assim, se 3 ao quadrado é igual a 9, então a raiz quadrada de 9 é igual a 3. Lemos que a raiz quadrada de 9 é igual a 3. Se 2 elevado na quarta potência é igual a 16, logo a raiz quarta de 16 será igual a 2. E aí lemos que a raiz quarta de 16 é igual a 2. Observe isso então. Se eu tiver este número, que é o resultado da raiz, elevado ao índice, o resultado deve ser o meu radicando. Quando eu não tenho nenhum número indicado no índice, esse número sempre será 2. E essa raiz será chamada de raiz quadrada. Neste caso, observe, se eu pegar este 3, que é o resultado da raiz, e elevar ao número que está no índice, que é 2, o resultado é o meu radicando, 9. Por isso, a raiz quadrada de 9 é 3, porque o número que é elevado ao quadrado da 9 é 3. Nesta daqui, faremos da mesma forma. Então, observe que 2 elevado ao valor que está no índice, 4, é igual a 16. Logo, a raiz quarta de 16 é 2, pois 2 é um número que elevado na potência igual a este índice dá como resultado o número que está dentro do radicando, ou seja, 16. Quando o meu índice for 3, a minha raiz será chamada de cúbica. Então, índice 2, ou não aparece nada, raiz quadrada. Índice 3, raiz cúbica. E assim por diante, raiz quarta, quinta, sexta. Propriedades das raízes. O produto de radicais de mesmo índice é o radical do produto. Ou seja, se eu tiver aqui, por exemplo, a raiz cúbica de 5 vezes a raiz cúbica de 25, eu posso juntar esses dois números dentro de um mesmo radical. Por quê? Porque ambas possuem o mesmo índice na raiz. Então, eu posso ficar com raiz cúbica de 5 vezes 25. Como 5 vezes 25 é 125, a raiz cúbica de 125 será 5. Por quê? Porque 5 elevado ao cubo, ou seja, 5 vezes 5 vezes 5 é 125. O quociente de radicais de mesmo índice é o radical do quociente. É a mesma ideia, só que para a divisão. Observe que eu tenho duas raízes e elas têm o mesmo índice, que não aparece, mas é 2. Então, é uma raiz quadrada. Os dois são raízes quadradas, então eu posso colocá-los dentro de uma mesma raiz. Raiz de 81 nonos. 81 dividido por 9, lembrando, né, que toda fração é uma divisão. Então, 81 dividido por 9 é 9. Logo, raiz de 9 é igual a 3. O radical de um radical pode ser dado por um novo radical, cujo índice é o produto dos índices dos radicais em questão. Então, por exemplo, eu tenho aqui a raiz quinta da raiz cúbica de 2. Como que eu resolvo isso? Basta manter esse radicando e multiplicar esses índices. Observa que é multiplicação. Então, eu vou fazer 3 vezes 5, né? Ou 5 vezes 3. 5 vezes 3, 15. Então, eu só escrevo uma nova raiz, onde o índice é o resultado da multiplicação dos índices das raízes anteriores. 5 vezes 3, 15. A adição de radicais só é possível quando os radicais são semelhantes, ou seja, possuem o mesmo índice e radicando. Quando falamos aqui adição de radicais, o mesmo se aplica à subtração dos radicais, certo? Então, por exemplo, exemplo 1. Nós temos aqui raiz de 5
mais 3 raiz de 5 menos 2 raiz de 5. Nós só podemos somar esses valores se as raízes forem iguais, ou seja, tiverem o mesmo radicando e o mesmo índice. Então, observe que todas elas aqui têm raiz de 5, então eu posso somá-las. Vou somá-las como se eu estivesse trabalhando com um x, certo? Então, aqui não tem nada, é como se fosse 1 na frente. Então, isso é como se fosse 1 mais 3, 4. 4 menos 2, 2. Então, observem aqui. Então, 1 mais 3, 4 raiz de 5. Menos 2 raiz de 5. 4 menos 2, 2 raiz de 5. Observa que eu só calculei os números que estão do lado de fora da raiz e no final mantive a raiz igual. Exemplo 2. 2 raiz de 7 mais 8 raiz de 5 menos raiz de 7. Eu só posso juntar as raízes que são iguais, ou seja, eu só posso juntar esse 2 raiz de 7 com esse menos raiz de 7. Quando não tem nada aqui na frente, isso é como se fosse 1. Então, isso vai ser 2 menos 1, ou seja, 1 raiz de 7. 1 vezes raiz de 7 fica o próprio raiz de 7. Esse 8 raiz de 5, eu não posso fazer nada com ele, eu não tenho com quem juntá-lo. Então, eu só copio igual, mais 8 raiz de 5. Um radical pode ser escrito como potência de expoente fracionário, onde o numerador será o expoente e o denominador o índice. Por exemplo, raiz quadrada de 3. O 3, embora não apareça, tem aqui, eu posso considerar que isso é um índice 1, certo? Porque 3 elevado na 1 é o próprio 3. Esse expoente virará o numerador da minha raiz. E o índice, que aqui não aparece nada, mas nós sabemos que é 2, porque é uma raiz quadrada, vai ser o meu denominador da raiz. Então, eu posso escrever que a raiz quadrada de 3 é igual a 3 na 1 meio. Então, sempre que eu ver uma potência 3 na 1 meio, 5 na 1 meio, 2 na 1 meio, isso, na verdade, é a raiz quadrada de 2, a raiz quadrada de 5, a raiz quadrada de 3 e assim por diante. Aqui, da mesma forma, vou pegar o radicando aqui, o 2, vai ser a minha base, e o expoente do meu radicando, o 3, vai ser o numerador, enquanto que o índice da minha raiz será meu denominador. Então, raiz quarta de 2 ao cubo é o mesmo que 2 elevado na 3 quartos. Mais uma vez lembrando, quando não aparece o expoente do radicando, o expoente é 1, certo? Então, aqui era 3, isso é o mesmo que 3 elevado na 1.